Olá a todos do canal Batalha Espírita, mais uma vez aqui juntos, reunidos, para falar da doutrina espírita que nos consola, nos orienta, do Evangelho de Jesus, que nos ilumina o caminho, a mente, a alma, que tira as dores dos nossos corações e através da utilização aqui desse recurso tecnológico, a gente consegue unir os pensamentos, unir as pessoas dentro de uma grande esfera, né, de elevação moral, de aprendizado, de discussões e de debates. A gente sempre conversa aqui com grandes amigos de caminhada, de luta, com temas que a gente consiga referenciar esses temas nas bases doutrinárias de Allan Kardec e também nos ensinamentos amorosos de Jesus Cristo. Hoje eu estou aqui com um amigão do peito, de longas datas, o Felipe Almeida. Felipe, obrigado por topar, por estar aqui com a gente hoje participando. De nada, é uma honra estar aqui com você, Thales. Bacana. O Felipe vi ele lá molecão, né, já está virando um homão aqui, mas a gente estava bem junto já na juventude espírita, na mocidade. O Felipe frequenta há muitos anos a juventude, atua lá, mete a mão na massa mesmo, vai desde os 12 anos eu frequentava já. Desde os 12 anos, né? Mete a mão na massa, vai ajudar quando precisa. E a gente vai hoje aqui debater um pouquinho sobre esse grupo, né, dos espíritas hoje aqui no Brasil, que é tão importante, né, para a condução e a sequência da doutrina aqui na Pátria do Evangelho. Felipe, eu estava há tempos atrás lendo um historiador português, que ele é um historiador, ele é um católico, né? Ele é um padre, na verdade, ele é estudante para ser padre. Fica lá no mosteiro em Portugal, e ele é um grande historiador, um estudioso bíblico, que ele estuda como eram as coisas no tempo de Jesus, né? E um dos estudos que eu estava lendo dele, que é super interessante, ele faz um estudo pegando vários textos da Bíblia e de outros autores, e ele coloca isso numa ordem temporal, numa ordem cronológica, né? E a conclusão que ele chega nesse estudo é muito bacana, né? Porque ele fala, um pouco ele conta a história lá de Tiago e de João e de Tiago, que eram irmãos, eram dois discípulos de Jesus, que eram filhos de Zebedeu, né? E aí ele conta lá como é que na Bíblia narra Zebedeu na relação com os filhos, e ele fala muito que era um tipo de relação que ele levava para pescar e tudo mais. Era um tipo de relação que naquela época era quando as pessoas estavam saindo da infância para a juventude, eles começavam a acompanhar os seus pais nas profissões. Então, o Zebedeu era um pescador, e aí ele narra lá que Tiago e João, que eram irmãos, acompanhavam Zebedeu nas pescas, estavam começando a acompanhar. E entre vários estudos, ele chega na conclusão que, tirando Simão Pedro, né, o Pedro, que é o apóstolo Pedro, e mais um deles, que eu me esqueci agora, todos os outros discípulos tinham menos de 18 anos. Né? Então, olha, interessante, né? É bem interessante, né? Porque assim, Jesus já vem aqui chamar os seus discípulos para compor toda a história do seu evangelho, e quem ele chama é a rapaziada do dia a dia, né? É a juventude, é a moçada. A molecada. É a molecada, ele chama a molecada lá para ajudar ele nesse apostolado, porque é uma fase, né? E a gente estuda isso na doutrina espírita, quando sai da infância para entrar na juventude, é uma fase de transformações, né? Tanto, uma grande transformação, cara. Né? De física, moral, né? De tudo isso, a hora que o ser começa a se encontrar, e Jesus usa isso para mostrar duas coisas importantes. Primeiro, aqui nesse momento foi a hora que a gente educou esses jovens, colocando ele aqui numa doutrina cristã, né, que Jesus ensinou, e que ele tem tempo de servir, né? Ele pensando lá que os apóstolos, os discípulos morreram, desencarnaram todos já em idade avançada, tinham muito tempo para trabalhar, para servir, porque a maioria de nós aqui no Espiritismo hoje, que já somos mais velhos, já veio para o Espiritismo adulto, cheio de dor, cheio de problema. Quando a vida adulta e as cobranças das nossas, dos ajustes de contas da nossa encarnação vieram nos cobrar, a gente foi buscar a doutrina espírita e acabou virando aqui praticante da doutrina. E a juventude... Com muitas marcas da vida, né?
As marcas da vida. Das marcas da vida. Exato. E a juventude, quando ela entra no espiritismo já ainda no começo da idade, você contando lá a partir dos 12 anos, né, ele já consegue fazer essa trajetória, né, que os discípulos fizeram. No momento da educação cristã, da fortalecimento das bases doutrinárias dentro daquele espírito, ainda no estágio inicial da encarnação, para poder se formar como um bom cristão e poder servir, né, dentro da sua obra, dentro da sua missão, atender e amar aos outros. A juventude espírita, a mocidade espírita, ela acaba tendo uma ótica de importância para o meio espírita e para a sociedade, mas ainda muito mais importante para o próprio jovem, né, Felipe? Claro, porque é o seguinte, cara. Primeiro, que quando o jovem, ele ainda não está totalmente modelado, sabe? Ele ainda tem a chance de ir para o caminho certo, sabe? Como você falou mesmo, assim, muitos, assim, você, minha mãe e vários outros foram pro espiritismo quando adultos, quando a vida, digamos assim, vai para esse lado aqui, mas, digamos assim, na dor, né? Digamos assim, né? Muitas vezes pela dor. Na chicotada. A gente sempre aprende pela dor, é claro. Exato. E o jovem que já está se introduzindo no espiritismo, no cristianismo, né? Ele tem essa grande vantagem, que é não ir tanto pela dor. Todos vão passar por algum momento pela dor, mas ele vai passar menos do que vocês adultos que já estão no espiritismo, digamos assim, não tão jovens. Exatamente, porque ele já aprende, né? Ele já cria, e aí ele já cria lá o conceito da razão, da fé raciocinada, e aí quando as cobranças da vida vir bater na porta dele, ele vai falar, opa, peraí, eu já sei como reagir aqui, né? Diferente dos adultos que já entram lá ainda cegos, né? Ele já tem alguns certos conceitos já construídos na mente dele. O jovem é muito mais fácil, digamos assim, de manipular, como eu posso dizer assim, de manipular, de introduzir conhecimentos nele, sabe? É mais fácil do que um jovem maduro, entendeu? Do que um adulto, entende? Sim. É a mesma coisa. Uma árvore, uma planta, uma plantinha, você consegue pegá-la, colocar num lugar melhor, entendeu? Tirar de uma terra assim ruim e colocar numa terra mais adubada. Diferente você pegar uma árvore assim totalmente já crescida, grande, tudo, pegar ela de um lugar e colocar no outro, entendeu? Exatamente. O jovem, ele é uma planta. Você consegue colocar ele num lugar melhor, entendeu? Adubar, colocar numa terra melhor, entende? Sim, perfeito. Excelente colocação que você fez aí, porque ele é a sementinha germina, né, que é a infância, ela Exatamente. começa a ganhar força, e aí é o momento que se ela está na terra errada, ela morre, né? Exato. Só que ainda tem essa mobilidade, puta, perfeita colocação. Ainda tem essa mobilidade para colocar em terra mais fértil, né? Vai pegar uma árvore de 7 metros aí com aqueles troncos lá. Não tem como. Já não consegue mais, exatamente. Já não consegue. Já tá com as raízes, né? Já tá com as raízes profundas, né? Não tem enraizado. Não. Que é a questão do conhecimento do adulto, por exemplo, assim. O adulto, quando você quer mudar a mente dele, assim, não vou dizer que não é possível. Estou falando da questão do cristianismo, né? Da questão da religião. Mas você não consegue mais mudar a mente dele. Como você disse mesmo, tá enraizado na mente dele, entendeu? Consegue, mas vai ser mais dolorido, né? Dolorido. Diferente do que uma plantinha, do que um adolescente, um jovem. Exatamente. E aí, isso é bem interessante, né, Felipe? Porque a gente olha lá os discípulos, né? Eles tiveram contato com Jesus, né? Aprenderam ali através do exemplo e usaram isso depois para a própria educação e para servir, né, na sua evolução, né? E a doutrina espírita, ela traz para a juventude, para a mocidade, e todos que estão aqui nos escutando, têm filhos nessa idade da adolescência e juventude, ou até os próprios jovens que estão nos ouvindo, quanto campo a doutrina espírita traz para que o jovem consiga criar ali referências, bases, exemplos, para ajudar nos próprios desafios daquela idade, né, da idade da juventude. Exatamente. Né? Porque a gente na juventude, eu me lembro na minha, né, a gente passa por diversas decepções, né, a gente tem muitos sonhos, né, a gente tem muitas vontades, a gente tem muitos desejos, muitas expectativas, e a vida acaba às vezes
conduzindo por outros caminhos que na nossa ótica é o caminho errado, mas é o caminho que Deus nos destina, né? E quando a gente já está ali militando na doutrina espírita desde a juventude, a gente compreende isso melhor e sofre menos, né, na nossa juventude. Exatamente. A juventude, cara, assim, eu vou falar do meu caso. Acho que foi o caso de vários outros aí, né? É o seguinte, é, é a época aí que você descobre as coisas. Que Exato. você experimenta, descobre. E eu tô falando de coisas boas e coisas ruins, Exatamente. entendeu? Coisas boas. Aprendizado, amizades, essas coisas. Conhecimento, passear, viajar, essas coisas. Legal. Coisas ruins. Óbvias, drogas, bebidas. Infelizmente, eu vejo mesmo, eu tenho alguns colegas ainda, que infelizmente estão nessa vida, sabe? Eu os conheci, eram boas pessoas, mas infelizmente desviaram do caminho. Isso é muito importante para o jovem perceber. É claro, o jovem, ele fica muito, digamos assim, alucinado, ele fica cego, sabe? Ele tem que saber que o que é errado. Não tem como ser certo, tem que ter uma brechinha. Ah, não, isso aqui tá certo. Não, o que é errado é errado. Não tem ninguém vendo, né? É errado, mas não tem ninguém vendo. Não tem essa. Não tem ninguém vendo, mas tem alguém vendo sim. Exatamente, tem a consciência ligada com o pai, né? Tem aqui e aqui. Exatamente. Entendeu? Então, ele tem que saber, a juventude é muito boa para isso. Eu acho muito interessante a questão no começo do ano, né? A questão do carnaval. Carnaval é um evento assim cultural maravilhoso do nosso país. É uma das maiores festas que tem no mundo. Uma das maiores festas. São 4 dias de pura farra. Esse é o problema, pura farra. Por isso que eu acho muito bonito. Eu acho muito ruim, infelizmente, que é a questão das drogas, muita coisa ruim. Eu já presenciei, eu já fui jovem, eu já fui para carnaval, entendeu? E assim, infelizmente, tem muita coisa ruim. Roubo, violência, entendeu? Uhum. Mas assim, tem uma coisa boa, que assim, eu não falo só por exemplo, do espiritismo, mas assim, cristianismo, catolicismo, os católicos, evangelistas, eu acho uma coisa maravilhosa que eles fazem, é o quê? Desses 4 dias, eles pegam esses jovens e fazem um acampamento, digamos assim, né? Eles levam os jovens, por exemplo, para uns lugares assim muito legais. Vai ter gincana, divertimento, vai ter a mesma coisa. Porém, de uma forma sadia, saudável e que introduza conhecimento neles. Exato. Eu acho maravilhoso isso. Isso é bem importante. E aqui o movimento espírita faz o EGE, né? Enquanto a Juventude. O EGE, isso. Que é bem no carnaval, né? Que é um evento super legal também, né? Tem festa, tem música, mas dentro da alegria do coração, né? E não a alegria da perturbação, né? Essa é a grande diferença, né? Buscar a alegria da perturbação e no coração, né? O jovem é o seguinte, ele confunde o que é diversão e o que é bagunça. Exatamente. Ele acha que é as duas a mesma coisa. Não, diversão é algo assim, se sentir divertido, alegre, todo mundo rindo, tudo. Bagunça não, uma coisa é bagunça, fazer bagunças assim, principalmente na mente e com outras pessoas, que entristece as outras pessoas, entende? É isso aí, não, super legal. E tem uma outra coisa, né, que é bem bacana quando a gente olha na juventude, na mocidade, Felipe. Você falou, né, o jovem ele está na idade da descoberta, né, que ele descobre tudo. E de certa forma, né, o jovem ele é curioso, né, todo mundo quando está na sua juventude é curioso, que ele quer saber, opa, peraí, como é que isso funciona, como é que é aquilo, o que é isso aqui que estão falando, como é que será que é aquilo. E a doutrina espírita ela é super interessante porque ela revela uma série de curiosidades, né? O jovem quando lê o livro dos Espíritos, tem lá as perguntas e as respostas, algumas obras espíritas do Chico Xavier, com Emmanuel, com André Luiz, ele acha que ela se transforma num mundo super curioso, né? Que alimenta essa curiosidade, alimenta essa busca pelo conhecimento, alimenta essa busca pela descoberta, mas dentro de uma roupagem, né, moralmente elevada, né, em termos de formação do caráter e principalmente da criação da autorresponsabilidade, né, que é o que você comentou bem, que é aqui dentro, né, da nossa consciência. Exatamente. Então, assim, tem na leitura espírita, desde lá dos 12 anos, 13 anos, para desenvolver essa curiosidade, para desenvolver a habilidade da leitura, a prática da leitura, um vasto campo,
né, de obras aí. Eu falo isso porque eu sei que você é um cara que adora ler, né? Leio bastante Né, mesmo. você lê várias obras espíritas complexas, assim, que até os adultos, muitos não nem se sentem presos. Então, assim, existe um campo aqui de, 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 de livros, né, de literatura espírita, que pode aguçar muito essa questão da curiosidade e da busca do conhecimento, né? Sim, que é o seguinte, cara, a curiosidade na questão do jovem é o que é o seguinte, ele quer descobrir o mundo, entendeu? Ele quer descobrir o mundo. E tá certo. É bom conhecer o mundo. É bom conhecer o mundo, suas partes boas e suas partes ruins, entendeu? Não, assim, ficar curioso e se aprofundar, principalmente, por exemplo, curiosidades, se aprofundar na questão das coisas ruins, entende? Ele tem que se aprofundar, como você falou, num campo, você tem que ficar curioso num campo de conhecimentos, da razão, da moral, coisas boas, por assim dizer. Sim, exatamente. E tem muito livro bom, né? Para ler e buscar essas... Livros ótimos, nossa, já li tantos. Deixa eu ver aqui, Obsessão, Desobsessão, livro ótimo, principalmente para quem é jovem médium, que minha Exatamente. mediunidade, digamos assim, minha mediunidade começou a, Aflorar. digamos assim, florar mesmo quando eu tinha 12 anos, ou 12, 13 anos, quando eu comecei a ver, escutar, eles interferindo, entendeu? E é importante esse controle, né? Ainda não pode fazer um curso mediúnico, né? O Allan Kardec orienta Sim. a não fazer um curso mediúnico para desenvolver a mediunidade, mas, por outro lado, ele pode sim buscar compreensão para aprender Uhum. até no autocontrole e principalmente a elevação moral para evitar as interferências de irmãos nossos ainda perturbados no plano espiritual, né? Sim. E Esse é confunde o muito. problema. Existem muitos jovens médios que não sabem que tem mediunidade É. e acha que está com problema, né? Que está com loucura, que está ouvindo coisas. Então, a doutrina espírita nem ajuda nisso, né? Dessas obras literárias que auxiliam nesse controle, nessa condução. O problema é que, como você falou, né, quando os espíritos interferem no jovem médium, né, que não sabe que é médium, ele sabe o que é médium às vezes, né, sabe o que é mediunidade, tudo, mas não sabe o que é médium. O problema é que isso, digamos assim, é uma porta aberta para os irmãozinhos que querem bagunçar, entendeu? Exato. Eles falam, não, você não é médium, ó, vai lá naquela festa lá tem umas coisas divertidas, sei o que, divertidas, sabe? Infelizmente, isso tem muito mesmo. É a realidade. Sim, sim, Muitos sim. jovens, sabe, acaba com a vida, sabe? E às vezes, muitas das vezes, e essa é a questão dos adultos, né? É quando as coisas, sabe, puf, na nossa mente. Assim, tudo fica claro, né? Exato. Por exemplo, o jovem que tá com 16, 17 anos, faz de tudo, bagunça, usa droga, vai em festa, some, tudo, enfim. Aí ele sabe que, por exemplo, daqui a 20, 30 anos, quando ele tiver 35 anos, ele perceber, meu, o que eu fiz? Exato. E é verdade, a consciência, sabe? A consciência vem e interfere aqui, meu. Aí você Cobra, percebe né? que você... A consciência cobra, né? Exatamente. Muitos jovens pensam que estão fazendo a coisa certa. Às vezes sim, às vezes não. Ele tem que saber. Isso é muito importante, a questão dos pais também. Os pais ajudam muito nisso. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Qual foi o último livro espírita que você leu, Felipe? O último livro espírita? Ave Cristo. Ave Cristo é maravilhoso, né? Maravilhoso. É emocionante, Nossa. né? Mano, a transformação dele, cara, esqueci o nome dele agora. O... Caramba, Como é que ele chama? Não foi o Ave Cristo, foi o... Não foi o Ave Cristo, não, desculpa. Foi o último. Transformação do... Renúncia? Não é não é o Renúncio, o último livro, cara. Nossa, um livro maravilhoso. É do senador. Caramba. O Há 2000 anos? Não é do senador, não. É aquele que condenava todos os cristãos. Romano que condenava todos os cristãos. Caraca, velho. Um livro maravilhoso. Mas é do Romance do Demônio, né? Dos romances do Emmanuel. Tem o Renúncia, Ave Cristo, Caramba. Caramba. Simão e Pedro? Sim. Caraca, eu esqueci agora, velho. Não, isso eu acho que não é do Demônio, né? Não, cara, não acredito que eu esqueci. Não, mas Mas o Ave Cristo você leu, né? Também.
Ave Cristo, li. Isso é maravilhoso, né? De todos. Os 50 anos depois também é muito bom. Há 2000 anos é ótimo. 50 anos depois. 50 anos depois, 50 anos. Irmão da menina, né? Muita coisa boa. Irmão da menina. Nossa, eu li todos. Eu tô lendo agora qual? o Obsessão e Desobsessão. Da Sueli Caldas. Sueli Caldas, né? Esse é muito bom também, né? É bem doutrinário. E aí, Filipão, outra coisa bem interessante, né? Quando a gente olha para a mocidade, né? Para a juventude, tem uma necessidade, né? De estar em grupo, né? Então, o jovem não consegue ficar sozinho, né? Ele tem que estar com os amigos, formando grupo. Tem que formar. Né? Tem que formar, né? Que Exatamente. Até gira, né? Vamos formar ali, né? Não sei o quê, vamos formar ali na festa tal. Né? Então, exatamente. Tem que estar junto, tem que estar em grupo, em bando, o jovem, né? Se sente fortalecido para fazer algo, né? Então, e aí, igual você está lembrando bem, né? Tanto para bagunça quanto para coisa boa. E aí, e outra coisa interessante nisso que pode-se formar grupos de jovens para passarem momentos juntos, para terem alegria, para terem satisfação, para verem, sorrirem, se abraçarem, né? Conversarem, mas para usar esse grupo, essa força, esse bando que se juntou para produzir o bem, né? Então, tem muita oportunidade. Eu me lembro lá na nossa Juventude Espírita, que você participava, que a gente montava lá a cesta básica, lembra? Juntava todos os jovens lá, montava a cesta básica, todo mundo pegava, depois ia entregar a cesta básica, sim, o café com leite com pão lá para os desabrigados. Ou seja, pode muito bem o jovem se reunirem, né, para celebrarem o encontro, para estarem juntos, para brincarem, para se divertirem, mas está usando o tempo para produzir algo bom para os outros e para si próprio, né? Não só para fazer as escolhas daquilo que pode atrasar a caminhada, né? Tem muita unidade de trabalho que pode fazer a juventude quando se une, né? Exatamente. E você agora colocou um tópico aí muito importante, a questão das amizades. Cara, é essencial. Que é o seguinte, a questão, como você falou, grupos dos amigos, né? Por isso que é muito importante a juventude ter essa junção com outros jovens, né? Influenciando o outro, você vai influenciar praticamente todos, entendeu? Todos vão fazer uma coisa do bem, uma Sim. ação do bem. Por exemplo, assim, eu já tive amigos que, vamos ali na festa, pá, ali, vamos lá, pá. Vamos lá, né? Vamos ver o que tem. Cara, só tinha, literalmente, sério, drogas, entendeu? Exato, E eu me senti mal. Eu já tinha, como posso dizer, uma consciência, tudo. Uhum. Então, a escolha das amizades é extremamente importante. Você mesmo falou, quando os jovens estão reunidos, quando você está transmitindo esse conhecimento, os jovens vão fazer o bem. É a mesma coisa. Quando o grupo é do bem, vão fazer o bem. Se o grupo é da bagunça, vão fazer a bagunça. Não tem erro, entendeu? Exatamente. E aí se perde muito tempo na encarnação, né? Oi? E aí quando vai fazendo as escolhas erradas, se perde muito tempo na encarnação, né? Você perde muito tempo, mas você aprende. Exato, você corrige. Você percebe, você tem mais, digamos assim, isso é com o tempo também, né? Você percebe quais são as amizades boas, quais são as amizades que não vai levar a lugar nenhum, sabe? Sim. Isso é extremamente importante, é um ponto crucial na juventude, sabe? Tem que saber muito disso, tem que ter consciência, ter noção com quem você anda, se é pessoa do bem, é gente boa. Não tô falando que é proibido em festa, mas também depende dessa festa. Exatamente. Entendeu? De como se portar nessa festa, né? E como se portar nessa festa. Jesus ensinou isso, né? Jesus falou assim, e na doutrina espírita fala, né? O verdadeiro espírita, lá no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que na instrução dos espíritos lá, não lembro qual era o espírito que fala isso, mas ele fala: vivam como homens a seu tempo, mas sem abandonar a doutrina, o critério da razão e o Evangelho do Senhor, né? Ou seja, existem relações sociais nesse mundo nosso? Existe. A gente tem que ficar se isolado, né? Ser um ermita, morar no alto do morro, só rezando e meditando? Não. Nós temos que viver socialmente dentro da nossa sociedade. Só que com o critério da razão, né? Com o Evangelho, com a moralidade, com as escolhas, e até para exemplificar outros, né? Falar assim, olha,
podemos sim ser alegres, felizes e amigos sem estar num ambiente ou com ações ou pensamentos que são perniciosos à própria vibração do espírito, né? Isso é Exatamente. essencial, né? Exatamente. Que é o seguinte, hoje não é difícil se associar. Associar é a coisa mais fácil. Eu vou ali do outro lado da rua ali, começa a conversar com o vizinho, sabe? Daqui a pouco tô conversando com todo mundo, com os colegas, tudo. Mas aí depende. Tô falando que é fácil se associar, mas eu não tô falando se essa pessoa é boa ou ruim, Exato. entendeu? É por isso que é muito bom você desenvolver a questão do intelecto. A pessoa é boa ou ruim, que é a questão que você vai peneirando. Com o tempo você vai peneirando. Ó, essa pessoa não é muito boa, ficar conversando com ela, tudo. Que ela só faz coisa errada, só faz bagunça. Ó, mas aquele fulano ali é gente boa, ele brinca, ele se diverte, tudo. É assim que funciona. Não, maravilha. E outro ponto, né, Felipe, eu queria também bater um papo contigo. É muito comum a gente ver também na juventude e eu passei por isso, acho que a maioria de nós passou por isso, a gente vê vamos dizer assim, uma vergonha, né, entre aspas, se sente meio constrangido, envergonhado de falar de Jesus, né, de falar do evangelho, né? Existe o medo de ser careta, poxa, falar sobre isso, mas a gente descobre tanta história boa, tanta conversa gostosa de falar dele, né? A gente consegue ver no exemplo dele tanta alegria, tanto amor, tanto consolo, tanto conforto a nós, né? Que se a gente soubesse, tinha começado a conversar disso antes já, né? Ainda criança, né? Cara, eu me lembro muito bem. Estava na escola mesmo, assim, né? A gente tava conversando, eu uns colegas meus, ainda tenho até amizade com esses colegas, né? Cara, a gente tava conversando lá alguma coisa assim, sobre conquistas, né, da vida, tudo, né? Aí eu me lembro que eu acho que uns dias anteriores, minha mãe tinha conversado comigo, né, que Deus faz isso tudo, né, Deus... E eu queria exatamente falar isso. Deus sabe o que faz, né, Deus está no caminho. Mas só que eu não falei. Por quê? Não sei, parece que eu tava com vergonha. Eu pensei, cara, vou dar uma de padre aqui com meus amigos, tudo aqui. Exatamente. Sabe? Mó vergonha de falar, só de falar a palavra Deus, Jesus. Exatamente. Sabe? Mas hoje em dia, cara, eu falo com tanta naturalidade, sabe? Eles também falam, graças a Deus aí, tudo. É muito comum o jovem ter uma timidez, uma certa timidez, em falar disso pros amigos, principalmente, sabe? Com a família até que é mais fácil. Mas com os amigos fica constrangido, né? E é tão gostoso, né? Tão gostoso. Às vezes tem um amigo que precisa tanto ouvir, né? Ele tá ali também com problema, guardando, né? Tá recluso. Exatamente. Ele só precisa ouvir, né? Então, assim, tem que falar, né? Tem que expor, tem que contar sobre ele, né? O jovem de hoje em dia, né? Eu também sou de hoje em dia. Ele pensa de uma coisa: agradar todo mundo. É claro, isso eu aprendi, graças a Deus, com o tempo. Porque antes, meu negócio era agradar todo mundo. Falar o que as pessoas queriam ouvir, entendeu? Se, por exemplo, na questão aí, se eu falasse de Jesus, mas isso na minha mente, né? Naquela época. Mas será que o pessoal vai gostar? Será que o pessoal não vai me zoar? Ah, ele tá falando de Jesus, aqui é o padrezinho aqui, ó. Entendeu? Era algo assim estranho, sabe? O jovem, ele quer agradar a sociedade. Ele fala, ó, eu sou liberto da sociedade, eu faço o que eu quiser. Mas ele pensa que quer... Eu tô falando do modo geral, né? Sim, sim. Ele quer agradar a sociedade, sabe? Ele quer falar o que a sociedade quer ouvir, entendeu? Sim, sim. Quer ser aceito, né? Quer ser aceito. Exatamente, entende? quer ser aceito. Né? E tem tanta aceitação por parte de Jesus, né? Ele aceita todo mundo igual. Ele não critica, ele não julga. Né? Exatamente. É tão mais fácil ser aceito quando a gente entra no evangelho, né? Do que agradar aos homens, né? O único que pode nos julgar, ele não nos julga. Não nos julga. Exatamente. E é legal, cara, que é o seguinte, o jovem, ele precisa ser ele mesmo, sabe? Falar o que ele pensa, tudo. Claro, com os limites, entendeu? Não é falar, xingar, essas coisas, mas falar, assim, assuntos cabíveis, um determinado assunto. E ser ele mesmo, sabe? Falar o que ele pensa, ó, eu acho isso, tudo. Jesus, ó, ele é o cara, ele sempre nos ajuda, tudo. Ah, mas eu não acredito em Jesus. Mas eu acredito, eu imagino que sempre tem algo maior do que a gente nos ajudando, nos cuidando, sabe? E assim, eu respeito sua opinião, pá, e é legal isso, sabe? Exatamente. Maravilhoso.
Filipão, foi ótimo. Nossa, muito obrigado pelo papo. Você realmente tem uma energia muito boa, né? Um conhecimento muito bom. Sim, Foi assim, de extremo valor para mim, acho que para todo mundo que está aqui ouvindo a claro. gente. A gente vai repetir isso aqui com certeza. Mais à frente eu quero fazer outra com você. A gente marca mais para frente de fazer uma dobradinha. Opa, Quero agradecer muito, 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 muito mesmo a sua contribuição aqui no canal. Acho que foi super valiosa. A gente vai poder, e queira Deus que atinja aí, né, dentro da vontade dele, né, o quanto jovens puder, né, para despertar esse interesse, para trazer de volta para a próxima da sim, doutrina do Evangelho e evitar sofrimentos necessários, né? Acho que o seu exemplo aqui, as suas palavras, com certeza vão ajudar a construir no coração de quem nos ouve uhum, a coragem para mergulhar, enfim, de fato, e voltar aqui na doutrina do sim. Evangelho. Eu espero, né, cara, que assim, cara, eu vou falar pra você, durante a minha juventude, durante até agora na minha vida, eu tive várias oportunidades de cair na vida, cara. De aí ir pro mundão aí, seja o que Deus quiser, sabe? Mas graças a Deus, cara, a mente aqui, ó, a educação que eu tive aqui, graças a Deus me fortaleceu. Graças a Deus estou seguindo a minha vida e vou evoluir cada vez mais, principalmente aqui. Maravilhoso, maravilhoso. Pessoal, mais uma vez aqui no Então Pitada Espírita, a gente na próxima semana vai com um novo vídeo. E aí eu vou deixar a frase final para o Filipão falar, que ele quer falar. Pode falar aí, Felipe. Ó, galerinha, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o joinha aí, ó. Tamo junto. Tamo junto. Obrigado, irmão. Ó, toca aqui, ó, soquinho. Valeu, tamo junto. Deixa eu Boa abençoe. noite, Thales. Boa noite para todos.